Olá, bom dia, meus irmãos. Quero aqui compartilhar Zacarias capítulo 12, versículo 3, que diz: E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Essa palavra de Zacarias capítulo 12 fala sobre o triunfo de Jerusalém. E eu quero aqui chamar a atenção para a igreja com relação à segunda vinda de Jesus. Nós precisamos entender o evangelho do reino, que anuncia a vinda, a morte, a ressurreição, a ascensão e o retorno de Jesus, que há de vir para julgar vivos e mortos. O evangelho do reino, ele não é contido em bens materiais. Ele não é contido em ouro, em prata, em dinheiro. Ele é contido no reino dos céus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E eu quero que a gente esteja observando um detalhe importante, principalmente esta área que diz: ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra, que é exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Após essa decisão tomada essa semana por meio da presidência dos Estados Unidos, uma decisão que não é única de um presidente, são dos Estados Unidos, é uma decisão que já foi tomada há décadas atrás e agora o presidente Donald apenas faz valer, porque ele prometeu isso na sua campanha. Então não é uma coisa pessoal, porque a mídia gosta muito de criar um clima de desfavorecimento da verdade. E na verdade o que esse presidente está fazendo é apenas cumprindo uma decisão que é dos Estados Unidos, não é de um homem, de uma pessoa, não, é dos Estados americanos. Então eu quero que você reflita comigo: Jesus está voltando, pastores. Nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas, e você que me assiste através deste vídeo, que vai ser curtinho, mas eu quero te alertar para esse detalhe, biblicamente falando. Por quê? Porque Jerusalém é uma referência bíblica para a vinda de Jesus. Fatos que narra a palavra de Deus relacionado ao centro de Jerusalém, ao povo judeu, tem tudo a ver com a segunda vinda de Jesus. E é por isso que eu quero chamar a atenção para que você não fique pego desapercebido nessa hora. Israel é um povo que vive dos sonhos de Deus, das promessas de Deus, dos projetos de Deus, como a igreja deve ser assim. Se você for analisar ao pé da letra, Israel não tem pátria, ela tem Deus. A igreja também, ela não tem pátria, ela tem Deus. O universo dela é o reino dos céus. Estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. A nação de Israel nasceu no meio do Egito. A geração de José e seus irmãos cresceram, proliferaram, avançaram a ponto de provocar ciúmes no povo egípcio, que começou a matar os filhos, homens judeus. Por isso o Senhor tirou o povo dele do meio do Egito. O Senhor sempre vai tirar o seu povo quando tem ameaça de morte. E quando o Senhor tira o seu povo para cumprir uma promessa do próprio Deus que fez para Abraão, dizendo que lhes levaria para uma terra que manaria leite e mel. Essa promessa é uma promessa eterna, é algo que Deus tem para o seu povo. E o povo de Deus, ele é perseguido sempre por causa dessa promessa de Deus. Quando chega Josué, que atravessa a banda do Jordão, que atinge, que alcança Jericó, que desbanca aquela área e que toma posse daquilo ali, eles estão tomando debaixo de uma direção de Deus e de um propósito de Deus. Se você analisar o comportamento de Israel, é um comportamento sempre de viver subjugado. Nós vamos ver que os anos se passam e quando Davi vem, Davi estabelece Jerusalém, Davi estabelece um espaço territorial vencido por meio de batalha, mas debaixo de uma unção e de uma direção de Deus. E nós vamos ver de lá para cá muitas tentativas de destruição deste projeto de Deus, desse plano de Deus. Nós vamos ver histórias que marcaram a vida de Israel como tentativas de extermínio, como na época de Esté, como na época agora mais recente de Hitler, que são tentativas para poder abortar esse projeto de Deus. Mas o que Deus fez vai prevalecer, irmãos. Deus fez vai prevalecer.
A gente sabe que há 100 anos atrás era improvável alguém imaginar o cenário que nós temos hoje, mas nós temos um cenário hoje totalmente diferente. Nós temos um cenário hoje onde Israel está formado como nação, onde agora Jerusalém é reconhecida como a sua capital, que tem tudo a ver com as evidências que Deus falou que aconteceria prestes à vinda de Jesus. Porque o Senhor diz no livro do profeta Isaías que ele seria conhecido não mais por tirar o seu povo do Egito, mas por ajuntar Israel que estava disperso em toda a terra. E agora se configura tudo isso e por isso o mundo está alvoroçado. Está alvoroçado porque os dois irmãos estão em conflito. Está em conflito uma geração de Ismael e a geração de Isaac, e ali não tem acordo. Ali não vai ter paz. Por quê? Porque os dois se dizem com razão, são extremistas. Um está no espaço territorial que lhe é direito, o outro está numa promessa de Deus que lhe é de direito. Ou seja, só Deus pode resolver esse problema. E Jesus se manifestou na terra para resolver esse problema, para sanar esse problema, tanto entre os judeus e os palestinos, entre muçulmanos e cristãos, entre Jesus, só Deus vai poder fazer isso. Então eu quero que a gente esteja voltando os nossos olhos agora para a necessidade que nós temos de pregar o evangelho do reino e a salvação das vidas, a salvação das almas. Levar as pessoas a entender que elas precisam se render aos pés de Jesus. Porque o anticristo se manifestará apaziguando esse conflito, gerando um acordo de paz, que será quebrado esse tratado e que se estabelecerá uma grande tribulação. E a Bíblia diz que o arrebatamento se dá nesse período, ou seja, os árabes não vão abrir mão daquilo que é deles, os judeus não vão abrir mão daquilo que é deles. E é por isso que está instalado a guerra, que vai surgir sim um pacificador aí daqui uns dias. Mas escuta uma coisa, será o tempo do fim. É o maior indicador que nós temos no momento da volta de Jesus. Então eu quero chamar a atenção da igreja, que tem pregado tanto ouro, tanta prata, tanto dinheiro. Vamos pregar o reino de Deus. Vamos pregar Jesus. E eu quero alertar você que está me vendo. O anticristo vai se levantar como um grande pacificador no primeiro momento e ele vai acalmar esse conflito aí. Só que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. Um povo que creu na sua promessa eterna, que creu além da promessa que foi dada a um pequeno grupo de pessoas, mas uma promessa que foi dada a todos os povos. O reino de Deus é estabelecido a todos os povos. Portanto, querido, abra o seu coração para Jesus. Entenda, ele está voltando. A qualquer momento a trombeta toca. A igreja é arrebatada. E como diz a palavra do Senhor, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Então que o nosso coração entenda que Cristo está voltando e que você precisa voltar para o caminho do Senhor. Igreja, vamos sair da distração. Vamos deixar de ficar ligados nesse mundo terreno que há de passar. Passarão todas as coisas, porém a palavra do Senhor jamais passará. Então volte, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Você que ainda não deixou Jesus reinar no seu coração, abra o seu coração para Jesus. Entregue o seu coração para Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele é a paz que o mundo precisa. Ele é a paz que todo ser humano necessita. O conflito, ele veio porque há uma guerra. Mas Jesus é o Deus da paz. Deixa essa palavra para você, deixa essa palavra para sua família. Fique atento. Jesus está voltando e você precisa subir com ele. Então saia da distração. Volte para o caminho do Senhor. Faça aquilo que nós temos que fazer nesses últimos minutinhos que nos restam, que é anunciar a palavra do reino de Deus e dizer: Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom